Olá, amigo, olá, você, minha amiga, vocês que nos acompanham aqui no canal A Vida Continua, bem-vindos para mais esta live, hoje 24 de maio de 2024, é uma tarde já de outono um pouco fria, né? Já está aí anunciando, esses ventinhos já anunciam a chegada do inverno que vem aí. Muito bem, vamos lá, vamos trabalhar hoje um tema que está aí no campo da psicologia, no campo dos debates, da religião, é claro, tudo que diz respeito ao homem, nós falamos. Tudo que vem ao encontro da nossa realidade, nós precisamos refletir sobre ela. Hoje falaremos sobre abusos, uso abusivo das coisas. Muito bem, então vamos lá? Vamos começar falando de início sobre o conceito do que é supérfluo, do que não é supérfluo, é necessário. Vamos lá? Primeiramente, é preciso considerar aqui o que Allan Kardec perguntou aos espíritos. É lei da natureza um instinto de conservação? Resposta: sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, instinto de conservação, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nos é puramente maquinal, em outros ele é raciocinado. Nos animais, o instinto é o que comanda a vida dos seres irracionais. O instinto vai se desenvolvendo, tal ponto que uma presa, quando pressente que vai ser atacada, um animal pressente que um predador se aproxima, ele sente, ele pressente, ele foge. As aves, quando vê a presença do caçador, já batem asas e saem rapidamente. Você vê nos animais mais simples como eles se evadem do perigo. E assim é também com os pássaros. Os pássaros sentem logo no cheiro, no ar, na natureza, nos ventos, como é que vai ser a noite, se vai ser muito fria ou não, como é que ele deve construir seu ninho. É isso. O instinto está nos animais e está nos homens. Os animais se defendem, os homens também. O homem se defende. Você está dirigindo, você logo vê um perigo, a tendência é você tirar o volante da frente do perigo. Se você vê que vai cair um pedaço de madeira, você corre. Se você vê que alguém está querendo lhe fazer mal, você tranca a porta, você fecha as janelas. Isso é instinto. Aliás, o instinto está nas menores coisas. O dentista vai olhar o dente, você já afasta o rosto. Então, é sem dúvida, todos os seres vivos possuem um instinto. No homem, ele é raciocinado, né? Agora, a pergunta vai longe. Com que fim autorizou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos têm de concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Ou seja, para que nós nos mantenhamos vivos e façamos o que devemos fazer, Deus nos dá os meios de nos defender. Tá certo? Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir. Ou seja, olha, você vai cumprir uma reencarnação, mas eu terei que te deixar à mão
os recursos para você viver, não é? Sim, e se o homem não encontra? Olha, é porque ele não está vendo, porque está ali diante dele. Tá certo? Cabe a ele, com a inteligência, esforçar-se e fazer os meios. Então, o homem não encontra alimento, ou não encontra meios de se defender. Aí ele fala, eu construirei a minha casa na água, numa palafita, e me defendo dos animais. Ele não encontrou comida nas árvores. Ele fala, mas eu posso tirar do solo. Aí começa a encontrar raízes, os tubérculos, e começa a plantar também. Começa a ver que aquilo que caiu da árvore germinou de novo, então ele descobre a agricultura. E assim vai. Essa é a razão porque faz com que a terra produza de modo a proporcionar o necessário às pessoas, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca é útil. Vejam aqui, ó, a teoria de Robert Malthus. Lembram disso? Na escola, eu me lembro vagamente, mas não é o suficiente para o que nós precisamos aqui. Tomás Roberto Malthus, ele apresentou uma teoria, isso lá nos anos 60 e 70, na qual ele dizia o crescimento da população vai numa progressão geométrica, e aquela época ia mesmo. As taxas de nascimento eram bem superiores às taxas de mortalidade. E ele disse, bem, e nós não vamos ter alimento para todo mundo. Claro, muito pessimista a visão dele. O que aconteceu? A população realmente continua subindo, mas hoje já não cresce com tanta velocidade. A população da Terra hoje é de 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões. E a Índia já ultrapassou a China com mais de 1,3 bilhão de habitantes. Mas a produção de alimentos continua alta e continua muito alta. Ou seja, a população que ele acreditava fosse crescer exponencialmente, em ordem geométrica, não foi assim. E a produção de alimentos, que ele achou que seria uma produção escalonada, em ordem aritmética, não, essa sim tem batido recordes ano a ano. Tanto, vejam como são as safras, estão aumentando. No Brasil, eu me lembro que era 130 milhões de grãos a safra, hoje passou de 200 milhões de toneladas. E deve ser maior, tirando aí os desastres aí ambientais, as secas, etc., mas continua crescendo muito a produção agrícola. Então, o homem, com a tecnologia, ele consegue aumentar a produção de alimentos. Hoje, o campo tem maquinaria automatizada, drones na lavoura, inclusive para combater as pragas, combater aí as ervas daninhas, etc. Tem técnicas, inclusive usando óleos essenciais, né? Que são óleos naturais, que fazem com que os insetos lá, as pragas, se afastem. Quer dizer, usando a própria natureza para controlar a produção. Sem falar dessas máquinas colheitadeiras, né? Claro, então a produção aumenta, e aumenta exponencialmente. Mas, sem falar também os agrotóxicos que o homem usa e outras formas de modificar geneticamente os grãos, as sementes, que ele começa a ter alimentos maiores e mais bonitos, a maçã enorme, a melancia, mas é preciso também ter cuidados para não passar a barreira do limite. A ganância do homem pode levar a um mal. Os agrotóxicos, no afã de produzir mais, pode prejudicar a saúde humana, e já vem prejudicando.
Tive uma informação recente de que frangos que antes eram engordados com 40 dias, depois iam para o abate, hoje já se faz com 30 dias. Significa que eles são engordados de uma maneira artificial, né? Ficar com as granjas, tem luz à noite, para eles pensarem que é dia e comerem. E as rações devem estar turbinadas com muita vitamina. Então, vocês imaginam. Tudo isso vai levar um homem a pagar um preço alto. E já está pagando, né? Mas vejam, mesmo assim, mesmo com a população tão grande, ainda há desperdício de alimento. O relatório da ONU, das Nações Unidas, né, que tem lá o seu programa para meio ambiente, indica que foi desperdiçado aproximadamente 1,05 bilhão de toneladas métricas de alimentos em 2022. Se perde, sim. Então, há excessos de um lado e há fome no planeta. Mas a fome, que atinge aí, vamos dizer, 40 milhões de pessoas, eu não sei se eu estou falando certo. Eu acho que 40 milhões é só no Brasil, hein? Então, a fome no mundo, aquela fome aguda e crônica, as duas, atinge uma boa parte da população ainda, principalmente na África, parte da América Latina, né? No Brasil, incluindo. Ora, vejamos o que diz aqui. Mediante a organização que Deus nos deu, ele já não traçou, ou melhor, a natureza nos deu uma organização tal e que já, por si só, já define os limites da nossa necessidade, não é? Você tem um estômago que comporta quantos hambúrgueres você pode comer com o teu estômago? 1,5? 2 já é muito, né? Pois imagine que há pessoas que em concursos que eu já vi por aí, comem 35 hambúrgueres para ganhar um prêmio. É horrível. Alguma coisa ruim acontece com esse cidadão aí que come 35 hambúrgueres. Então, mas o homem insaciável, por meio da organização que Deus lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. É mesmo, o homem comeu sem fome. Quantas vezes nós comemos apenas porque é de graça? Opa, esse pudim aqui é na faixa? Não, como 2. Podia comer um só. Mas por quê? A gula. A gula. Aquela coisa, pode faltar amanhã, então eu já como agora. E assim nós fazemos com uma série de coisas. A pergunta que se faz aí na parte 3ª das leis morais, no Livro dos Espíritos. Que há de se pensar daqueles que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, enquanto aqueles outros se privam do necessário? Resposta dos Espíritos. Eles olvidam, esquecem, desprezam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que fizeram os outros sofrer. Tá claro a linguagem? Tá, né? Agora nós vamos lá no Evangelho e vamos encontrar lá no Sermão do Monte Jesus falando ao povo. Vede as árvores, as aves do céu, olhai os lírios do campo, olha a beleza de um lírio, olha quem o vestiu dessa maneira, com tamanha elegância, hein? Olha que beleza. Então, se um lírio, pela própria natureza, tem essa beleza, que nem Salomão teria se vestido tão elegante, será que o Senhor, Deus, nosso Pai, não está também pensando no homem? No que o homem vai se vestir?
e nós estamos muito preocupados com o que vamos vestir. Veja o pássaro. Isso é no Sermão do Monte. Eu pus um pássaro bonito aqui. As aves do céu, observai, elas não fiam, não tecem, não guardam comida nos celeiros. E, no entanto, o Senhor as alimenta. Mas eu me senti muito bem dando de comer aqueles pardais. Essas tempestades aí no sul também estão mostrando o instinto de conservação dos animais. Como eles fugiram das enchentes. Um cavalo subiu 3 andares de um prédio. Foi descoberto 5 dias depois. Para tirar o cavalo, teve que ser pela janela. Porque a água veio e, no instinto de sobrevivência, ele encontrou um lugar para se defender da enchente. E assim foi com gatos, com outras espécies, com os cães, não é? Eu procurei no Evangelho, vi lá, olhai os lírios do campo, está em Lucas. Isso está no Evangelho mesmo. Eu procurei fazer uma pesquisa nos próprios Evangelhos. Depois vim consultar aqui Allan Kardec e vi que ele, no capítulo 25, Buscai e Achareis, colocou isso com muito cuidado também. E com os comentários dos espíritos. Ah lá, na íntegra. Por que também vos inquietais com o vestuário? Jesus falando ao povo. Naquele mesmo sermão das bem-aventuranças. Observai como crescem os lírios no campo, que não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um desses lírios. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã é lançada da fornalha, quanto maior cuidado não terá ele em vos vestir, homens de pouca fé. Não os inquieteis, pois, dizia Jesus. O que eu vou comer amanhã? Será que vai faltar comida? Corre no supermercado, vamos estocar arroz. O que beberemos? Compra mais água, guarda. O que vestiremos? Não. O vosso Pai sabe que tendes necessidade dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim, porque sem força e saúde é impossível o trabalho. Ora, o homem precisa alimentar-se, precisa dar ao seu corpo as necessidades proteicas de que ele necessita. Por isso, e nós vamos deixar isso para uma outra live, a questão da carne. Há homens que precisam de um bom bife, uma farinha com arroz e feijão, e se não come proteína animal, sempre falta. Para outros, basta uma sopa leve, e assim também é com as diferentes classes de espíritos que reencarnam em mundos superiores, onde a alimentação é leve. Mas para os espíritos mais grosseiros, encarnados na Terra, por exemplo, é preciso, às vezes, uma quantidade de caloria maior. Ainda mais um pedreiro. Começa às 7 da manhã quebrando pedra e subindo com massa de cimento para cá, para lá, e desce cimento. Chega às 11 horas, ele quer uma marmita daquelas, não é? É lícito que o homem tenha de tratar do corpo, que ele tenha o seu merecido descanso. Então, agora, o homem procura o bem-estar sempre. É natural esse desejo. O que Deus proíbe é o abuso. Proíbe. Ele não recomenda, né? Porque a consequência é nossa.
o abuso é contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Então, é lícito ao homem querer morar numa casa melhor, mais confortável, que tenha uma lareira, principalmente num país de clima temperado e frio. Opa! É lícito o homem querer ter ar-condicionado no seu escritório? Imagine, no Brasil, com o calor desse verão passado. É lícito você querer ter seu automóvel para ter mais conforto em se locomover? Deus o permite. Está no rol das necessidades do homem. É natural que ele lute e trabalhe para obtê-las. O que ele condena, que Deus não condena, é o luxo, é o exagero, é o abuso. Né? Você já viu gente que abusa, né? Tem gente que abusa. Tem gente que abusa. Tem um carro bom, mas ele quer o novo modelo. Ele tem um celular bom, mas ele quer o último que chegou. Aí entra um monte de necessidades que ele cria. Que com essas necessidades, muitas vezes, ele cria seus tormentos também. Olha lá, o que é que realmente o homem possui de seu? Isso é o espírito Bernardin, espírito protetor, mensagem ditada em 1863, na cidade de Bordeaux. Allan Kardec incluiu no capítulo 5. Então, o homem não possui de seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que ele deixa ao partir. Goza durante aquilo que ele encontra aqui, ele vai deixar na partida. Porque é para ele usufruir enquanto está na Terra. Mas desde que é forçado a deixar este mundo, ele só teve o usufruto daquilo, não a posse real. O que é então que o homem possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma, inteligência, conhecimentos, qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, e o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar nesse mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no campo do bem. Bem, aqui nós entramos no campo das pessoas que se impõem a si mesmas privações. Isso nós vamos deixar para outra live, tá certo? As pessoas que se autoflagelam, pensando que com isso agradarão a Deus e terão mais mérito na vida futura. Não, isso nós vamos deixar para uma outra live. Hoje, o que nós queremos debater aqui é isso. O limite do necessário e quando nós atravessamos essa fronteira. Eu vejo homens que querem assambarcar todas as riquezas. Ambicioso. E fala, puxa, essa colheita foi boa. Isso para lembrar uma passagem do Evangelho. Poxa, a minha colheita, a minha safra foi boa. Vou guardar tudo aqui, porque no ano que vem eu vou subir o preço. Olha aí, ele já está especulando para ganhar mais em cima do que já ganhou. Recentemente nós vimos uma notícia aí da falta de arroz iminente, porque o Rio Grande do Sul, que é o nosso maior produtor de arroz, sofreu esse desastre climático, ainda está sob enchente. Porto Alegre ainda está alagada, ainda hoje. Já há 15 dias que o Sul vem sofrendo terrivelmente. A produção de arroz foi afetada, com certeza outros grãos também, mas a de arroz, onde o Brasil é carente e não produz o suficiente para si, o Brasil vai precisar lançar mão do produto importado. O governo, logo, já sem licitação, sem nada, porque é uma questão de emergência, de calamidade, já liberou a importação de arroz da Tailândia. Isso frustrou alguns produtores de arroz que já tinham a ideia de
aumentar o preço e ganhar em cima da demanda. A demanda vai crescer muito, ele vai jogar o preço. Veja o crime em cima da desgraça alheia. Isso significa que o homem aí está agindo com o sentimento de ambição, avareza. Enquanto Jesus no monte lembrou que o homem ele não precisa se aferrar às coisas materiais desse jeito. Porque estáis tão inquietos pelo vestuário, pelo que há vez de comer, pelo que há vez de beber. A gente que sofre por antecipação. Então, meus amigos, é um tema, por excelência, muito bonito. Era isso que eu procurava. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem e nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Para terminar, eu me lembro de uma historinha que Divaldo Franco contou, com a sua emotividade muito peculiar, da senhora que a mulher com a criança passa em frente de uma montanha encantada, e a montanha, que de vez em quando falava, a montanha nesse momento abre uma porta e diz: a mulher para, ela está com a criança no colo. E a montanha diz que lá, aqui tens o grande tesouro. Esta porta permanecerá aberta por tanto tempo, mas poderá se fechar rapidamente, sem aviso. Pode se apossar do tesouro e leve o quanto quiser. Mas depois que a porta se fechar, não mais podereis sair dela, da montanha, da caverna. E a mulher entra e vê aquele tesouro, né? Pedras preciosas, gemas de todas as cores, colares, braceletes, tesouro, tudo faiscando. Ela começa a pegar aquilo tudo, a criança no colo, ela põe para lá, ela improvisa uma sacola com a saia e falou: agora vamos embora, porque vai fechar a porta. E sai correndo com aquela sacola de riquezas e a porta se fecha. Moral da história. Ela salvou o seu tesouro, mas o que ela perdeu aí? A criança. A criança ficou lá dentro. Então também somos nós, fazendo agora uma reflexão à luz disso tudo que vimos. Nós ficamos muito preocupados, zelosos de guardar. É para minha segurança. Não, esse dinheiro é para o meu futuro, para a minha velhice. Não será esse um pretexto para guardar? E muitas vezes agimos como tolo. Guarda, não usufrui. Não se aproveita daquilo que tem. Não tira proveito nenhum da sua riqueza. E vem a morte, vem a aposentadoria, vem um acidente de avião, vem uma enchente como aquela do sul, arrasta tudo para o buraco. E você não usufruiu. Teve a posse, mas não soube utilizar aquilo que estava na sua mão e aquilo do que você tinha em mãos, e era só o seu usufruto. Você era só um depositário daquilo, um mordomo para cuidar disso. Então, assim, meus amigos, devemos olhar se estamos exagerando nos hábitos, se estamos nos excedendo na posse.
Será que não estamos guardando mais do que devemos? Será que não estamos abusando dos direitos de guardar? É bom ser previdente, não nego. É preciso fazer poupança, provisões, mas às vezes o que nós fazemos, longe disso, é egoísmo mesmo. É o tolo que ajunta celeiros, ajunta trigo nos celeiros e abre novos celeiros e vai guardando, especulando com o preço. Depois não fica nem com o lucro de hoje, nem com o lucro de amanhã, porque vem a dona morte e fala, hoje você vem comigo. Tá certo? Para terminar, eu quero chamar aqui para nós uma música. Vocês atrás de mim aqui estão vendo aqui um banner, né, da peça O Carpinteiro de Nazaré. Pois é, a peça O Carpinteiro de Nazaré tem um pouco da inspiração na peça Jesus Cristo Superstar. Tem. É uma ópera rock dos anos 70. 73. Primeiro apareceu no teatro, depois foi para o cinema. Foi um sucesso. Com a Yvonne Elliman, né? Fazendo o papel da Madalena. O Ted Needley fez um Cristo. Para mim, é o que melhor encarnou e personificou a imagem, a personalidade do Cristo. É cantado, é rock, então eu fiquei mais contente ainda, porque eu gosto de música. Isso foi nos anos 70. Ao longo dos anos eu guardei aqueles textos, aquelas músicas, muitas letras ali. Não, a maioria é Tim Rice, o letrista, mesmo que fez a letra do Fantasma da Ópera, Não Chore por Mim, Argentina, e música do Lloyd Webber, né? Também. Essa dupla é fantástica. E os dois compuseram a trilha sonora da peça e filme Jesus Cristo Superstar. A peça foi reencenada em montagens pelo mundo inteiro. Você encontra na internet a versão da Finlândia, na Rússia, no Japão. No Japão não sei, mas na Itália, na Espanha. Você tem versões e versões, cantadas nas mais diferentes línguas. Uma das músicas, que é essa aqui, ó. Zama, rei, zama, 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 ro. Zama, rei, zama, ro, zama. Eu procurei adaptar a letra e coloquei nessa peça. O resultado é esse, que eu vou mostrar para vocês agora. Espero que gostem. E com isso, eu vou me despedindo. Até a próxima live, se Deus quiser, com mais um A Vida Continua. Até lá, se Deus quiser.